Não. Vai ver. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita. Hoje, para nós fazermos a prece, eu escolhi o tema O Amor, de José Carlos Drummond, sempre melhor. Essa mensagem é quase como uma prece, mas é uma mensagem muito bonita. O amor é o sentimento que nos liga a tudo e a todos. E somente a partir de sua prática é que nossa vida se torna feliz. O amor é o melhor de nós. É por meio dele que nos tornamos uma pessoa cativante, dócil, carinhosa, gentil, alegre, corajosa e disposta a ser útil a quem precise. Tais virtudes têm um impacto incrivelmente positivo em nossa vida, pois isso é o que as pessoas esperam de nós. Nenhum bem material será capaz de despertar tantas coisas boas nas pessoas como o amor que formos capazes de oferecer a elas. Somente o amor é a ponte que nos une a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Sem amor, vivemos distante de Deus, distante do nosso semelhante e, pior do que isso, distante de nós mesmos. A falta de amor é um corte nessa ligação divina com tudo e com todos. O amor nos impulsiona e tudo consegue: paciência, coragem, perseverança, porque no fundo todos sabemos que o amor é a maior força de todas as coisas que existem. Se preservarmos sempre, será o mais forte e nos ajudará a vencer. Que a gente saiba florir onde Deus nos plantar. O nosso amor não deve ser somente de palavras e conversas, deve ser um amor verdadeiro que mostra pelo meio de ações. Mãos que doam amor não ficam vazias. Que a gente saiba florir onde Deus nos plantar. Que a luz do alto ilumine nossos caminhos, fazendo morada no coração, para que o bem e o amor permaneça em todos nós. A palestra hoje, então, é com o Rio Negro, né? Como que é o nome? Gustavo Quina. Isto. Quina de Rio Negro. Seja bem-vindo e Deus é unido. Obrigado. Vou dar uma ajeitadinha aqui, que não está aparecendo. Quer que chame um técnico? Mas olha, vamos chamar um técnico, né? Agora foi. Não faltou na sala. Não. Uma boa noite a todos. Agradeço o convite da casa para mais uma vez vir aqui trazer uma breve reflexão dessa nossa tão querida doutrina. Essa reflexão que eu trouxe para a noite de hoje, né, ela vai tratar de um trecho que a gente vai estar encontrando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma comunicação do Espírito de Verdade, onde ele fala que ele deixa dois ensinamentos para nós. O primeiro, amai-vos, e o segundo, instruí-vos, né? E qual que é a importância de nós nos instruirmos, né, enquanto espíritos encarnados no planeta? Qual o tipo de instrução que devemos buscar para a nossa encarnação aqui?
E quando devemos iniciar essa busca pelo conhecimento, para que dessa maneira possamos ter um melhor aproveitamento da nossa estadia aqui, né? Na nossa atual encarnação e em todas as encarnações que aqui tenhamos. Então, como eu coloquei, deixa eu só ver por que não está... Não girou lá, ó. Olha só, acho que eu vou chamar um técnico. Vamos lá. Aqui vai. Então aqui é a frase completa, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Dando continuidade aqui, todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Essa é a citação completa, né, do Espírito de Verdade. E a gente já tira muita instrução a partir daqui. Né? Como? Se a gente olhar aqui, o que ele diz aqui? Todas as verdades se encontram no cristianismo. O que Cristo vem trazer para nós? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Né? Aí vem o mas isso, mas aquilo. Não, Cristo ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O mas, a condição para esse amor ao próximo, é de quem? Do homem. E daí ele coloca ali, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Né? Então aqui a gente já tira um grande ensinamento. E dando continuidade, por que buscar essa instrução? Dentro do amai-vos e instruí-vos, a gente tem que ver que é importante se instruir, né? Porque quanto mais instruído estivermos, mais saberemos amar. Mais saberemos amar da maneira correta. Platão dizia, salvo engano, né, que nós temos o dever de nos melhorarmos para melhor auxiliarmos o próximo. Para melhor ajudarmos as outras pessoas, nós temos que nos tornar pessoas melhores. Por quê? Porque não podemos dar aquilo que não temos. Né? Então, dando continuidade, vamos lá, de volta. Qual a importância de nos instruirmos? Lá na antiguidade, nós vamos ter, então, uma frase do próprio Platão que eu acabei de citar, onde ele fala o seguinte: o conhecimento que não leva à ação é inútil. E a ação que não procede do conhecimento é vazia. O que quer dizer uma frase dessas, pessoal? Que se eu apenas aprender e estudar e não ajudar a melhorar o mundo onde eu me encontro com isso que eu aprendi, não adianta, é só para mim. E nós não estamos aqui para viver somente para nós. Nós estamos aqui para auxiliar a evolução do planeta. Nós temos que deixar o planeta melhor, para que todos aqui vivam melhor. Não importa se eu vou viver melhor, se do outro lado da minha cerca alguém não está vivendo bem. Como posso dizer que eu estou melhor? Né? E ele continua. E a ação que não procede do conhecimento é vazia. Ou seja, se eu não estudo e tento fazer coisas, eu posso cometer muitos equívocos.
Então eu tenho que ter um conhecimento, volto a dizer, quanto mais eu me instruir, quanto mais eu conhecer, melhor eu posso fazer. Continuando aqui, temos um outro sábio, que fala exatamente a mesma coisa. Aprender sem pensar é inútil. Pensar sem aprender é perigoso. Quão perigoso é nós esboçarmos uma opinião sobre algo que nós não sabemos? Sobre uma pessoa, sobre uma orientação, sobre um costume. Ah, porque me disseram, diz que era aquilo ali. Hoje temos muito disso, né? Diz que era isso, diz que era aquilo. Mas eu não fui me aprofundar, eu não fui buscar o conhecimento, eu não fui me instruir sobre aquilo, para então eu poder dar uma opinião. Confúcio dizia isso, pessoal. E ele vivia entre 551 e 479 antes de Cristo. Né? Aí vamos ter aqui, Mahatma Gandhi, um grande pacifista, né? Grande chefe de Estado. Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. Ou seja, melhore-se e faça o mundo melhorar a partir de você. Então depende de você essa iniciativa. Não do outro, não do vizinho. E eu não deixo de evoluir porque o vizinho está fazendo isso ou aquilo. Depende de mim apenas. E por último, a educação é o processo contínuo de aprender e, no fim, tornar-se você mesmo. Isso é um filósofo e poeta indiano também. Mas, pessoal, isso tudo aqui que eu estou trazendo para vocês, a gente vai ver que fecha com a doutrina dentro dos evangelhos de Jesus. Certo? Porque Jesus já dizia isso. Jesus nos dizia que ele envia sábios que vieram antes e viriam depois dele, reafirmando sua doutrina. Né? Kardec também fala sobre isso, a gente vai ver hoje. É interessante esse termo aqui, tornar-se você mesmo. Por quê? Se nós pararmos para pensar, eu li uma frase na internet outro dia, não lembro de quem que era ela, foi atribuída ao David Bowie, né, que é um roqueiro, mas eu acho interessante colocar, porque ele fala o seguinte: não tenha medo da velhice, pois na velhice você se torna o que você planejou a vida inteira ser. Porque lá você chega no final do projeto. Né? Vai. Foi. Continuando. Como eu falei, agora aqui é Jesus falando. O discípulo não está acima do mestre. Ou seja, o aluno não é melhor que o mestre, que o professor. Estando completado o preparo, ou seja, o estudo, o discípulo estando instruído, porém, todo discípulo, no caso, será como seu mestre. Ou seja, quando o discípulo haver se instruído, haver se preparado, ele será como o mestre. Nesse caso, Jesus se referia aos rabinos, quanto ao estudo da Torá, nessa pequena frase aqui nos evangelhos. Em resposta, Jesus lhes disse: estáis enganados, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, Jesus nos chama ao estudo para que conheçamos, no caso, os assuntos, ele coloca aqui como as Escrituras, para dessa maneira conhecer o poder de Deus. Porque se você não se instrui, certo? Você tem que aceitar o que aquele que se instruiu fala. Né? Aquele que não gosta de estudar está fadado a seguir aqueles que estudam. E é complicado. Né? Lá na questão, agora trazendo lá para o nosso espiritismo, né? Na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, questão 898 do livro dos Espíritos. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos
que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Estou aqui encarnado. É útil para mim me instruir nas ciências humanas? É útil para mim me instruir intelectualmente, como o pessoal costuma dizer? Estudar, fazer uma faculdade? Adquirir conhecimento da Terra? Nas mais diversas formas? É útil? O que será que os espíritos responderam? Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Novamente, quanto mais eu me melhoro, melhor eu posso auxiliar meus irmãos aqui encarnados. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Certo? Então aqui está no livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos respondendo a importância da instrução terrena, intelectual. Certo? Continuando. Nada se perde neste mundo, não só na matéria, onde tudo se renova incessantemente, aperfeiçoando-se segundo leis imutáveis aplicadas a todas as coisas pelo Criador, mas também no domínio da inteligência. A humanidade é como um só homem que vivesse eternamente e que adquirisse incessantemente novos conhecimentos. Isto não é uma imagem, mas uma realidade, porque o espírito é imortal. Só o corpo envoltório ou vestimenta do espírito cai quando gasto e é substituído por outro. Essa matéria, ela mesma, sofre modificações à medida que o espírito se depura. Ele adquire novas riquezas e merece, se assim me posso exprimir, uma vestimenta mais luxuosa, mais agradável, mais cômoda, para empregar vossa linguagem terrena. Pascal, esse aqui é um trecho da Revista Espírita, onde ele trata do progresso intelectual. Vendo um pouquinho sobre o texto, nada se perde neste mundo, não só a matéria, onde tudo se renova incessantemente. Aqui nós vemos que quanto mais evoluímos no progresso intelectual, auxiliando o progresso moral, como vamos ver daqui a pouco, que um não caminha sem o outro, podemos e faremos com que o nosso corpo físico evolua. Vou mudar o corpo do planeta? Quando toda a humanidade passar para um novo estágio evolutivo, quanto mais depurado o espírito, menos material é a carne. Menos material é o corpo físico. Quanto mais evoluído o espírito. Certo? E é interessante, quando ele coloca aqui, a humanidade é como um só homem que vivesse eternamente e que adquirisse incessantemente novos conhecimentos. Ou seja, o conhecimento humano, que vem desde o início, desde que o homem criou a escrita, começou a pintar uma parede de uma caverna, esse conhecimento desenvolvido e aprendido começa a ser registrado e ser repassado. E a humanidade como um todo se torna um ser coletivo que traz esse conhecimento até hoje. E é isso que Pascal fala aqui. Que esse conhecimento, esse ser coletivo, somos nós enquanto humanidade. Todo o conhecimento que nós trazemos. O que Kardec fala na Gênesis sobre a questão da ciência? Que a ciência é o meio que Deus dá ao homem de conhecer suas leis. Então todo esse conhecimento acumulado é o que nós vamos guardando de conhecimento de Deus. Aí ele coloca aqui embaixo, que eu até gritei, essa matéria, ela mesma sofre modificações. Ou seja, quanto mais evoluímos intelectualmente, menos o nosso corpo se torna denso. Mas eu evolui bastante aqui, meu espírito evoluiu bastante, e o restante não estou na média, estou acima. O que acontece? Eu posso ir reencarnar em um planeta onde a matéria seja menos pesada. Posso. Multiplicidade dos mundos habitados. Continuando. E o progresso moral? Venho dizer-vos
que o progresso moral é o de mais útil aquisição, porque nos corrige as más inclinações e nos torna bons, caridosos e devotados aos nossos irmãos. Contudo, o progresso intelectual é também útil ao nosso adiantamento, porque eleva a alma e faz-nos julgar mais corretamente as nossas ações. Vou fazer uma pausazinha aqui nesse ponto. O progresso moral, o conhecimento moral, o progresso da maneira como nós trabalhamos com as outras pessoas, com nossos irmãos, como os auxiliamos, como nos auxiliamos, como nos ajudamos, é o aprendizado mais importante. Mas ele fala que o progresso intelectual é tão importante também, por quê? Porque através do progresso intelectual nos permite medir nossas ações, para ver se aquilo que eu acho que está ajudando mesmo. Às vezes eu estou considerando uma coisa de maneira incorreta. Por quê? Porque não me inteirei do assunto. Eu vou e tomo uma postura, aquilo que quase nunca acontece com ninguém, né? Dá uma discussão, você fica sabendo de um lado, você vai lá tomar partido e vai defender o lado injustiçado. Aí você descobre, quando você toma conhecimento de tudo, que não foi bem assim. Ou seja, devemos tomar o conhecimento, nos instruir antes de tomar uma ação. E quanto mais instruídos, melhores as ações que tomaremos. Assim facilitando o progresso moral. Inicia-nos os ensinos de Deus, que Deus nos proporciona há séculos, por intermédio de tantos homens de méritos diversos. Lembram que eu coloquei lá no começo, comecei com umas citações de sábios da antiguidade, Platão, Confúcio, né? Agora não tão antiguidade, mas aqui no nosso século já, Gandhi, né? De méritos diversos que vieram sob todas as formas e todas as línguas para nos dar a conhecer a verdade, e que não eram senão espíritos já adiantados, enviados por Deus para o desenvolvimento do entendimento humano. Também esse trecho está na Revista Espírita. Com isso, pessoal, o que a gente vê? A gente vê a importância de nos instruirmos. Porque quanto mais instruídos estivermos, melhor auxiliaremos nossos irmãos. Certo? E como a gente se instrui? Agora dentro, puxando mais, como diz o caso, a brasa para a nossa sardinha, dentro da doutrina. Como nós nos instruímos? Será que Kardec nos legou algum ensinamento de como devemos nos instruir? Um caminho a seguir? Instruí-vos primeiramente pela teoria. Lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Nelas aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos. Compreendereis a possibilidade deles pela explicação que ela vos darão, e pela narrativa de grande número de fatos espontâneos de que pudeste ser testemunha sem os compreender. Mas que vos voltarão à memória, vós vos fortificareis contra todas as dificuldades que possam surgir e formareis, desse modo, uma primeira convicção moral. Isso Kardec fala para nós, num livrinho que muitas vezes é deixado de lado, né, nos estudos, que se chama O que é o Espiritismo. Certo? É o diálogo que ele tem com o crítico, lá na primeira parte do livro, os diálogos, né, a pequena convenção espírita, lá no livro O que é o Espiritismo. Então aqui Kardec nos dá a maneira como devemos nos instruir acerca da doutrina. E ele nos deixa também, nesse mesmo livro, uma ordem de estudo. A primeira leitura a fazer-se é a deste resumo. Eu coloquei entre parênteses o que é o Espiritismo, que apresenta o conjunto e os pontos mais salientes da ciência. Ou seja, através do que é o Espiritismo, você tem um primeiro contato com a doutrina. Se desta leitura nascer o desejo de continuar, deve-se ler o Livro dos Espíritos, no qual os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Certo? Depois, o Livro dos Médiuns, na parte experimental, destinada a servir de guia aos que desejarem operar por si mesmos, como aos que quiserem bem compreender os fenômenos.
Vem depois as diversas obras em que são desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, etc. A Gênese, os milagres e predições segundo o Espiritismo e as revistas espíritas. Esse texto, pessoal, é de Kardec também. Ele nos lega essa ordem ainda lá no livro O que é o Espiritismo. Ele nos dá a ordem de como nos instruirmos dentro da nossa doutrina para que adquiramos o conhecimento necessário para melhor desenvolvê-la, para melhor divulgá-la, para melhor trabalhá-la. Eu escrevi aqui no final a Gênese, porque eu não havia publicado ainda, quando ele publica o que é o Espiritismo, ele não havia publicado ainda a Gênese, né? E nem o Evangelho. Seguindo, então, quais livros? Se nós fôssemos estudar a doutrina a partir do que Kardec coloca para nós, né? Quanto tempo levaríamos estudando isso? Teríamos bastante material para estudar, considerando que estudasse um livro por ano. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, os 5 livros, né, principais da doutrina. Temos aqui 5. Aí teremos a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, 6, né, contando com o que é o Espiritismo. E daí temos as obras póstumas e, por fim, as revistas espíritas, que são 12. Contando com isso, um por ano, quantos livros dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. São 19? É isso? 19, né? Contando um por ano, são 19 anos de estudo. Claro, estudando bem devagarinho, um por ano, lendo diversas coisas ao mesmo tempo. São 19 anos de estudo. Para dar uma repassadinha, para afirmar bem, já vai para 38. Então temos bastante material para estudo. Fora isso, uma coisa muito importante para falar da doutrina, sempre é bom, né? Que a doutrina espírita, que eu tenho conhecimento, das doutrinas ocidentais é a única que incentiva a leitura. Leia tudo. Estude. Com senso crítico. Tenha conhecimento das obras básicas da doutrina para poder dessa maneira trabalhar o que você estuda. Kardec sempre incentivou o estudo. Sempre incentivou o aprendizado. E essa ordem que ele apresenta no slide anterior ali, que está no livro que é o Espiritismo, é uma ordem pedagógica, didática, porque ele era um grande pedagogo em sua época. E seria ainda hoje, né? Acredito eu. Então, continuando, pergunta para vocês. E quando nós podemos começar a nos instruir na nossa doutrina? Segunda-feira. Segunda agora? Tipo regime, né? Na segunda eu começo. Quando podemos começar a nos instruir, pessoal? Quem arrisca um palpite? Fora na segunda. Na evangelização. Na evangelização. E hoje, temos a evangelização na barriga. Uma mãe ainda grávida perguntou para o Divaldo: Divaldo, quando devo começar a evangelização do meu filho? Divaldo perguntou a ela: de quanto tempo está grávida, irmã? 6 meses. Já está atrasada. Nós conhecedores que somos, que o espírito imortal acompanha a mãe, né? Horas em estado de lucidez, horas nem tanto, já pode ser instruído na casa espírita. Hoje existe evangelização para bebês. Nós imaginamos que as crianças devem ser protegidas, devem brincar e tudo mais, e é claro que devem, mas também devem ser trabalhadas. Porque nesse primeiro estágio da infância, como nós vamos ver daqui a pouco, é o estágio mais fácil para você aplicar os ensinamentos morais. Por quê? Porque o espírito está mais maleável, está mais fácil de ser trabalhado. Kardec nos traz isso. Mas aqui,
temos um outro grande da doutrina espírita que nos traz uma frase. É pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso a educação desde a infância é de importância capital. Isso é de Leon Denis. Na questão 383, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Porque a gente não encarna adulto já, né? Ou passa rapidinho ali pela infância, né? Tem que ir lá, como diria, já vi umas palestras, fazer o beabá de novo, aprender tabuada, tudo de novo, né? Cada vez. Porque a gente já não vem, né? Meio... Tem um filme que era Sergando. É, né? Exatamente. Tem uma evolução, tem num dos livros das obras básicas, que agora não me recordo, é falado que em planetas mais evoluídos, a infância dura menos do que a nossa. Por quê? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período de infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? Quando o espírito acabou de reencarnar, certo? Na primeira fase da infância, é mais fácil de imbuirmos, de passarmos o conhecimento para ele. De passarmos um conhecimento moral para esse espírito reencarnado. O que ocorre, pessoal? Na primeira fase, até os 7 anos, ali é o período onde se tem melhor aproveitamento. Até os 14 anos ali também. Tanto que aí temos a fase da adolescência, que vem a ser o quê, pessoal? A fase da adolescência é justamente quando nós aliás, quem deve contribuir? Os incumbidos de educá-lo. Quem que é incumbido de educar o espírito reencarnado? Os pais. Não é o professor, não é o evangelizador, são os pais. A primeira educação moral é dada pelos pais. Aí a importância de nós também virmos instruir-nos, né? E sempre repassarmos e sermos exemplo a nossos filhos. Como aquela máxima que o Espiritismo traz. Palavras educam. Exemplos arrastam. Né? Então, dentro disso a gente passa aquele conhecimento moral nessa primeira fase da infância, né, por espírito reencarnante, que ele vai receber esse conhecimento que você passou, e quando ele completar esse estado de reencarnação, por assim dizer, né? Lá, 14 anos, no início da adolescência, dentro dessa fase, que daí vem aquela fase de rebeldia, por quê? Porque é o ensinamento que você colocou para ele, encontrando o ensinamento que ele traz do passado. E disso, ele vai trazer uma média, vai fazer uma média, e vai se manter o que for mais forte. O ensinamento de agora, o que tiver mais importância, o ensinamento de agora, ou o anterior. Daí a importância do exemplo e de nós nos instruirmos e incentivarmos os jovens a se instruir. Questão 385. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Isso que eu acabei de falar. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Ou seja, quando encerra a infância, no início da adolescência, é o homem velho, como diria Paulo, vindo à tona, que vai assentar com o que a gente colocou hoje. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir suas más tendências. Há a necessidade, como eu falei há pouco, do ensinamento moral, da instrução moral,
ser repassada dos pais, ser trazida à evangelização. Esse é o dever que Deus nos confiou aos pais, missão sagrada pelo qual terão de responder. Ou seja, quando nós desencarnarmos, no tribunal da consciência nos será consultado: que fizeste do meu filho que te entreguei? Né? O que você fez para ele se melhorar? Aqui, pessoal, já partindo para o finalzinho, sobre a instrução, sobre essa necessidade, eu tenho uma frase, um trecho, que é atribuído a Alexandre o Grande. Certo? Onde, quando, à beira da morte, Alexandre convocou os seus generais e relatou seus 3 últimos desejos. Que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Que fosse espalhado no caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro e pedras preciosas. Que suas 2 mãos fossem deixados balançando no ar fora do caixão, à vista de todos. Um de seus generais, admirado com esses desejos insólitos, perguntou a Alexandre quais as razões, ao que Alexandre explicou. Que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época para mostrar que eles não têm o poder de cura perante a morte. Que fosse espalhado pelo caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro e pedras preciosas, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Não podemos levar nada de material. Então, algumas vezes, nos dedicamos a vida toda em detrimento da convivência familiar, em detrimento de uma boa qualidade, apenas para angariar dinheiro. Certo? Jesus dizia, né? Angariais tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem podem corroer. Que suas mãos fossem deixadas balançando no ar fora do caixão à vista de todos, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias voltaremos. Pessoal, isso foi atribuído a Alexandre o Grande, grande conquistador da antiguidade, da Mesopotâmia, da Macedônia. Se é dele, eu não sei, na internet nós temos muitas coisas atribuídas, mas ele cabe para a nossa reflexão de hoje. Porque ele encaixa perfeitamente com outra mensagem que vem de Pascal, que está lá, salvo engano, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. A verdadeira propriedade. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. Pessoal, só fazendo um parênteses antes de continuar aqui o texto, toda a filosofia que trabalha a questão da reencarnação, desde as orientais e ocidentais, trabalham com o conceito de posse real. O que é posse real, pessoal? Posse é aquilo que não pode ser tirado de você. É aquilo que você tem com você e que não pode ser tirado de você. Ah, eu tenho um carro, mas me roubaram ele. Então ele nunca foi meu. Porque não pode continuar comigo. Pode ser tirado de mim. Todo bem material pode ser tirado de mim, então não me pertence. Por isso que ele coloca o termo de posse real. É aquilo que você tem com você e que normalmente você carrega aqui e aqui. É o teu conhecimento intelectual e o teu conhecimento moral, que é a única coisa que você pode levar, né, quando desencarna. O que então que ele possui? Nada que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis que ele traz e leva consigo o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar nesse mundo, ou seja, com mais conhecimento, com mais instrução moral, intelectual, melhor
um passo à frente. Né? Eu sempre lembro, quando iniciamos, a minha família entrou para o Espiritismo, que a minha mãe falava, o conceito moral e o conceito intelectual, o conhecimento moral e intelectual, segundo a doutrina espírita, são como as asas de um pássaro. Se um estiver maior do que o outro, você não voa. Você precisa ter os dois de um mesmo tamanho. Dele depende, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país. Ele não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Isso aqui, pessoal, é um convite, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ao estudo, que é a única coisa que podemos levar para a vida futura. E também é um convite para que influenciemos aqueles que nos cercam a se instruir também, a se melhorar cada vez mais. Lembrando que isso, além de tudo, é um compromisso para nós nos melhorarmos. Nas casas espíritas, temos grupos de estudo que nos auxiliam na doutrina, temos a evangelização para um início dos jovens. Temos hoje, estudos online, muitos estudos online, onde você pode trabalhar com pessoas de diversos lugares do planeta, estudando e se melhorando. Eu não tenho tempo de ir até a casa espírita, se for o caso, estudar. Pode estudar online, tem diversos grupos. Então, pessoal, a mensagem que eu tinha para hoje, essa pequena explanação, essa pequena reflexão. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Uma boa noite. Então, eu devolvo a palavra. Boa noite.